pode começar do contrário, né? Começar do final, digamos assim. Então, partindo do pressuposto que todos somos espíritos, nós estamos aqui também como espíritas. Então, é bem por aí que a gente vai seguir hoje. Mas, para começar, a gente vai falar da situação atual um pouco do mundo, né? Um pouco de valores, enfim, o que está passando hoje em dia no mundo como um todo. E a gente pode dizer que é uma crise muito grande e profunda de ética e moral, né? A gente vai falar um pouquinho de ética e moral mais no princípio, mais para o meio da palestra. Mas qual a razão disso tudo? Quem poderia me dizer aqui, me dar algumas razões por que o mundo está tão caótico hoje em dia? Vamos lá. Chuta aí, gente. Falta de amor. Materialismo excelente. O que mais? Individualismo, egoísmo, né? Falta de Deus na vida. Falta de Deus na vida também. O que mais? A gente pode ficar aqui falando bastante, né? Sobre isso tudo. E tá aí, a gente vive um momento de tensão, correria, o tempo sempre, aquela coisa, não tem tempo para isso, não posso, estou atrasada, estou isso. E a gente não dá atenção devida à família, aos amigos, às pessoas do nosso redor, a gente não presta mais atenção nisso, né? Todo mundo está sempre enfiado no telefone, com fone de ouvido, a gente não sabe não consegue nem mais ver se a pessoa está passando mal, se não está, todo mundo. O inverno então é coisa e todo mundo assim, né? Você não sabe nem se a pessoa se é homem ou se é mulher. Você assim, nossa, menina, você não sabe. Mas o que são esses valores, né? O que está faltando? A falta de amor que você comentou, a falta de Deus, o egoísmo. O que é isso? São, na verdade, os pilares da convivência, o que faz a gente conviver uns com os outros. E o mais legal é que, interessante ou não, isso está na Constituição, estão nos direitos humanos. Da ONU, né? A Organização das Nações Unidas. Eles falam, o primeiro artigo diz: todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Não sei o que estou dizendo, tá? 10 de dezembro de 1948. Olha só. Há quanto tempo a gente tem, repetindo, está na Constituição, está escrito, e a gente não está seguindo isso lá também, né? Também, mas também é um assunto que envolve, como a gente falou aqui em cima, moral e ética, né? Mas o que é essa ética? O que envolve essa moral, esse desenvolvimento pessoal? O que mistura tudo isso, né? O que são esses valores humanos? Como a gente pode definir esses valores humanos? Como a gente pode definir o fato de não ter amor, o fato de não ter Deus, o egoísmo? Como é que define esses valores para a gente entender um pouco mais? O que vocês acham? O que são esses valores? É um conjunto de quê? O que pode ser esse valor? É um conjunto de alguma coisa. De que ele seria? Conduta. Excelente. O que mais? Vamos lá, gente. Comportamento. São qualidades também, né? Que nos distinguem um dos outros, certo? A minha moral, a minha ética pode ser diferente da sua. E aí que está o grande desafio, né? Então aí está. Um conjunto de qualidades que nos distinguem como seres humanos independentes de credo, raça, condição social ou religião, e estabelece que através do amor, falta dele que a gente está falando, se reflete os 4 principais valores universais. Que valores seriam esses? O que vocês acham que a gente precisa ter urgente, que é imprescindível para a gente viver bem uns com os outros? Respeito. O que mais? Solidariedade. O que mais? Gente, vamos lá. Caridade. Aqui, ó, um pouquinho. Paz, verdade, ação correta, não violência e entre outros. Né? Então, e tudo isso engloba o que a gente falou agora. Agora um pouquinho da moral e da ética, né? A palavra moral vem do latim mores, que significa costume, né? Aquilo que a gente consolidou, que a gente acredita que é verdadeiro a partir de um ponto de ação.
né, um conjunto de normas e regras que regulam o comportamento do homem em sociedade. E estas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. E a ética vem do grego ethos, que significa morada, habitar e refúgio. Os filósofos eles usam isso como caráter, como índole, né? Um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros homens na sociedade em que se vive, garantindo, outro sim, o bem-estar social. Ou seja, ética é a forma que o homem deve se comportar no seu meio social. Agora, uma coisa que eu acho bem bacana, como é que a gente entende, né, essa coisa da diferença entre moral e ética? O que vocês acham? Qual é a diferença entre moral e ética? Ou não tem diferença? Chuta aí, gente, não tem resposta errada. A ética, ela domina os valores que eu tenho como indivíduo. Uhum. A moral já são normas que a sociedade impõe. Então, dependendo da minha ética, eu sigo ou não aquela moral. Maravilha, exatamente. Então a gente pode dizer que a ética, por sua vez, é quem estuda a moral, né? Ou seja, questiona sobre as regras dessas moral. E uma coisa que eu acho que, uns exemplos fazendo essa palestra e lendo, tem uma hora que, num dos estudos, eu li que é uma coisa muito interessante. Fala assim, uma pessoa moral ou imoral não é necessariamente aquela que segue as leis ou as regras jurídicas. Tem um comentário de Felipe Duarte: a moral é individual e a ética é coletiva. Excelente. Como é o nome dele? Desculpa? Felipe Duarte. Felipe Duarte. Obrigada, Felipe. E, como continuando o que o Felipe falou, qual é o seu nome? Desculpa. Simone. A moral é constituída pelos valores previamente estabelecidos e comportamentos socialmente aceitos e passíveis de serem questionados pela ética. E foi o que o Felipe também disse. E é interessante porque, por exemplo, quando você joga um lixo no chão, quando você fura a fila do mercado, por exemplo, você cola na prova, isso não é ilegal, você não vai preso por isso, mas pode ser imoral, não é certo. Então, há essa diferença de não necessariamente é um ato ilícito, é um ato legalmente, você vai ser condenado por isso, mas é, digamos, errado, né? Agora, onde começa a moral ética? O que vocês acham? Qual é o berço da moral? Partindo do pressuposto que a moral é a convenção e a ética é uma reflexão, né? Onde vocês acham que começa nisso? Na infância. Na infância. Muito bem, Xará. Em casa, né? É em casa que isso digo na começa. infância porque tem criança que não aprende em casa. Mas eu digo em casa no sentido da infância mesmo, com os nossos pais. Quando eu falo pais, não são necessariamente os que deram a luz, mas o orientador, a pessoa que cuida, enfim, é a partir daí, né? Se a gente aprende, a criança repete o que vê. Então, se vê coisa boa, repete coisa boa. Se vê coisa ruim, repete coisa ruim. E como um pouco da gente também, o adulto também é assim, né? Acaba que, mesmo que não perceba indiretamente, também repete. Comportamento e atitudes positivas dos pais serão responsáveis em nortear um futuro gratificante para os seus filhos, né? Aí a gente com comportamento negativo, fumo, álcool, ira, discussões, autoritarismo, mentira, falsas promessas, isso tudo pode contribuir em pensamentos que ficam marcados na vida dos filhos, né? E como positivo a gente tem, como eu falei, toda criança é uma imitadora, um adulto também. Eu pelo menos falo por mim, que eu, sei lá, se eu vejo uma pessoa fazendo uma bondade, dá vontade também de chegar e passar aquilo adiante, entendeu? Então eu acho que isso, pelo menos pra mim, funciona. Bondade, questão de amor, respeito, explicações claras, objetivas. E é muito engraçado que a gente às vezes acha que a criança não vai entender, ou é muito pequena, aquelas coisas, né? Gente, isso é uma roubada. A criança dá de 1000 a 0. Eu conheço crianças que dão de 1000 a 0 em muito adulto, em mim mesmo. Então, a gente precisa começar também a prestar atenção um pouquinho mais nessa garotada que tem um monte de coisa para falar. Só que... deixa eu ver um pouco. Estou falando um pouco sobre os valores, né? Então, muitas coisas que acontecem no mundo é a falta desses valores, é a falta dessa moral, é a falta dessa ética, desse cuidado
né? De prestar atenção no outro, essa dedicação do tempo e tudo mais. Então, muitas das causas que afligem a humanidade está na negação desses valores, como suporte e inspiração para o desenvolvimento integral do potencial individual e, consequentemente, né, social. A vivência dos valores alicerça o caráter e reflete-se na conduta como uma conquista espiritual de personalidade. Continuando falando sobre os valores. Agora um pouco do caráter, né? Então o caráter é um pouco disso tudo. Então as pessoas falam assim, esse cara é um mau caráter. O que é um mau caráter? Quem define o que é um bom caráter e um mau caráter? São os valores que você tem. Né? Se você perguntar para um mau caráter se o outro é mau caráter ou mau caráter, vai dizer que não. Né? Porque os valores dele são parecidos com o valor daquela pessoa. Então, isso é muito, e a gente acaba perdendo um pouco da paciência uns com os outros, né? Que você acha que o seu valor, que o seu caráter é o que tem que ser seguido pelo mundo. E, gente, quantos milhões de pessoas tem no mundo? Quantos milhões de caráteres não tem no mundo? Não, então, o caráter é a soma das qualidades dos hábitos de um indivíduo que podem ser detectados através de suas ações e reações. E o legal disso é que eu falo ações e reações. Ou seja, às vezes você não precisa nem agir. Só pela forma que você reage, as pessoas vão te julgar que tipo de pessoa você é. Nossa, um mau caráter, falou isso, fez aquilo, respondeu assim. Então a gente está em constante briga interna, digamos assim, sobre o que eu sou, o que eu acredito. Porque o que você é, o que você acredita, é o que te diferencia de um dos outros. Né? Cada um acredita numa coisa e o que faz todos nós um pouco diferentes. Então, e é a parte mais difícil de se conviver, né? Criamos valores na infância, no decorrer da vida e com as experiências progressas do espírito. Enxergamos o mundo através desses valores, dessas verdades, sendo a base da nossa identidade, de quem nós somos. E é o que fazemos todos os dias. A gente nem se dá conta. A forma como captamos esses valores é a formação daquilo que a gente acredita e é. A experiência visual, individual, dentro da expectativa de cada espírito, mais a influência que ele viveu em relação a essa encarnação. Então, olha só, o que eu quero começar a fazer com todo mundo, comigo, isso foi muito bacana fazer essa palestra, que eu revi muito dos meus próprios valores em relação a muita coisa. Então, e a gente faz um balanço e fala assim, não tá, podia estar melhor, né? Então é esse o objetivo, a gente poder olhar um pouquinho mais para dentro da gente mesmo, e rever esses nossos valores, revisitar os nossos valores, ver se o que a gente aprendeu quando era criança ainda é válido até hoje. Se está na hora talvez de mudar, de melhorar, de aprender com outras pessoas. Enfim, é por esse caminho que a gente vai. Quais são os valores da atualidade? O que a gente dá valor hoje em dia? Em geral, como seres humanos. Vai, fala. 10 materiais, dinheiro, o que mais? Poder, né? Não, isso é individual de cada ser humano. Como? Isso é individual de cada ser humano. Mas a gente está falando no geral. Sim, né? outro vai valorizar a espiritualidade, outro vai valorizar o dinheiro, outro vai valorizar a aparência, outro vai dar valor ao carro, outro vai dar valor ao trabalho. Não, você tem razão. O objetivo principal da humanidade hoje é financeiro. Pois é, então é o que rege e é material. Sim. Né? Infelizmente a gente... E quando eu falo material, eu falo, é claro, do dinheiro, de muito dinheiro, mas também a gente tem que começar a pensar no... Eu não sei quanto que é muito dinheiro, porque eu não tenho muito dinheiro, mas na vida que eu levo, do jeito que eu faço, eu também tenho valores materiais e bens materiais que eu gosto, que eu quero ter. Então é puxar um pouco para a nossa realidade, para a realidade de cada um de nós. Entendeu? Cada um sabe de si, então fazer essa reflexão interna. Fazer aquela coisa assim, peraí, será que eu estou dando valor para as coisas certas? Sabe? Será que ter o iPhone 7, que eu talvez não possa comprar, mas vou me endividar pagando, vai valer a pena? Será que não é melhor pegar esse dinheiro e fazer uma viagem bacana, aprender uma outra cultura, aprender uma outra língua? Aí vai de cada um de si. Entendeu? Eu conheço amigos meus que querem ter o iPhone 7. Cara, beleza. Vai na fé, o meu iPhone 6 está ali, funcionando. Entendeu? Quando saiu o 6 eu quis ter também.
Só que eu não pude ter. Eu falei assim, bom, eu vou ter porque todo mundo tem, ou eu vou ter porque eu posso ter, porque eu quero ter? Aí vai de cada um. Então, quando a gente falou dinheiro, poder, bens materiais, sucesso, e valor está no ter e não no ser. Né? A gente não fala mais eu sou uma pessoa, eu tenho um iPhone, eu tenho um carro do ano, eu tenho isso, eu tenho. Esse é ter, eu nunca ser. Né? Eu não sou uma pessoa boa, eu não sou uma pessoa que ajuda, eu não sou o ser ficou esquecido. Né? E o ter entrou nessa história. E o progresso, sobretudo tecnológico, deu ao ser humano a sensação de independência de Deus. E isso contribuiu grandemente para a soberba, o individualismo, que a Simone falou, a materialização e a falência dos valores. Isso foi o que você falou desde o início, né? A falta de Deus, a distância, né, enorme que se fez aí. E como é que a gente recupera esses valores? A gente perdeu um pouco os valores, mas como é que a gente recupera isso? O que vocês acham? Como é que a gente faz para resgatar esses valores, tanto dentro da gente, como dentro da nossa casa? Começar pequeno, né? Dentro de casa, com a nossa família, depois no bairro, depois no centro espírita, depois no trabalho. Enfim, como é que a gente faz para recuperar esses valores? Acho que o primeiro passo é... Não, pode falar. Acho que o primeiro passo é a gente reconhecer, né? No momento que você reconhece, olha para mim e fala, realmente todo mundo falou que aquilo que não vai me fazer bem, porque o bem é instantâneo, né? Quando você visa muito material, o bem é momentâneo na realidade. Quando você percebe que esse bem está te fazendo bem só para aquele momento e não para o dia seguinte, ou para a próxima semana, nem para um próximo, eu acho que é onde você começa a viver. Sabe? Exaltando também, cada vez que conhecemos alguma coisa, bichos e a aliança da nossa volta, exaltar essa qualidade e mostrar, lembrar que a pessoa que ela é aquilo, que ela faz aquilo. Faz bem, assim. Porque a gente tem mania de reconhecer. Eu vejo isso muito no local de trabalho. Quando eu falo assim, nossa, excelente trabalho, você resolveu aquele problema, excelente, você conseguiu entregar o projeto. E vocês começam a falar assim, nossa, você conduziu essa reunião muito bem, você organizou isso muito bem. A gente foca na qualidade material da pessoa, né? E não na qualidade que ela realmente tem. Um cara mais organizado, tem mais jogo de cintura, conseguiu manage uma crise no trabalho. Por que ele conseguiu isso? Porque a pessoa que ele é. Não, vocês conseguem pegar essa parte? É o talento que ele tem, não a escola que ele fez, não o mestrado que ele fez. Isso ficou irrelevante. É o que ele tem, o jogo de cintura que ele tem, a pessoa que ele é, que conseguiu conduzir aquilo. E a gente acaba esquecendo, nossa, aquele seu curso foi excelente. Não, peraí. Vamos elogiar a pessoa pelo que ela é, não pelo que ela tem. Isso fica um pouco esquecido, né? Então, como a gente recupera esses valores? Promovendo a paz, a amizade, o amor ao próximo, tendo mais respeito uns com os outros, mais tolerância, solidariedade, alegria, enfim, as coisas que a gente fala sempre, mas que a gente nunca para pensar, né? Honestidade, integridade, justiça, humildade, irmandade, benevolência, isso tudo conta pra gente recuperar. E a gente é uma gotinha no oceano, mas não é por causa disso que o oceano vai ficar menos vazio. Então, se todo mundo acha assim, isso uma gota não vai fazer falta, vai, imagina quantas gotas não tem aqui. Então é isso que a gente tem que pensar. Cada diferença, cada pessoa que faz um ato faz a diferença. Quando a gente começar a entender um pouquinho melhor isso, a gente vai ver a diferença dentro de casa, no local de trabalho. E não precisa querer mudar o mundo, não. A gente não vai conseguir. Não agora, não nessa encarnação. Ainda tem muita coisa para resolver. Se a gente conseguir deixar o mundinho melhor, já é um tá aqui, ó. Gente assim, xará, os 3 mosqueteiros ali, ou seja, já fica melhor. Entendeu? Eu acho que é justo de deixar o mundo melhor para eles. E como é que a gente faz isso? Tem muito desafio, né? Isso não é assim instantâneo, não é fácil. Então aí tá. Diante dos desafios, a missão é o quê? Enfrentar. Não tem como. Vai ter que encarar. Contando com o auxílio divino, que a gente nunca tá sozinho. Na certeza de que é possível acolher e desenvolver os avanços e rejeitar com discernimento os pseudo-valores. O cristão tem a certeza da presença e da ação de Jesus Cristo na história e crê na promessa de uma vida feliz e eterna. Não é fazer, gente, é enfrentar, é encarar. E que tipo de reflexão a gente pode tirar disso, né? Então, um pouco de
cuidado para a nossa própria negligência não nos traga miséria. Quando eu falo miséria, não é miséria material, não. É miséria de pessoa mesmo, de não se sentir bem, né, consigo mesmo. E eu pergunto, eu tenho vivido esses valores que eu quero para os meus filhos, para os meus sobrinhos. Eu não tenho filhos ainda, mas tenho um sobrinho que eu amo de paixão. Será que quando eu estiver com ele vai ver, ele vai ter bons exemplos do lado dele? Será que quando eu estiver perto de criança, eu estou dando um bom exemplo? Não é só porque não é meu filho, não, mas está perto de mim e ela vai me copiar em algum momento. Será que eu estou fazendo uma coisa correta para que ela aprenda alguma coisa? É muito importante falar de dar esse exemplo para os filhos e sobrinhos, né, para as crianças. Mas esse exemplo ele é muito importante para nós também. Ah, sim. Porque a nossa atitude vai fazer que gere na outra pessoa uma reforma, um vício, uma mania, um hábito de criticar, um hábito de falar mal, um hábito de não aceitar. E tem pessoas que só veem coisas erradas em tudo. Em tudo. Mais fácil, né? É muito mais fácil do que tu. Porque a gente vê no outro o nosso reflexo. No dia que nós tivermos esta consciência, nós vamos começar a tratar o nosso companheiro lá, conhecido ou desconhecido, tratar de uma forma diferente. Porque as pessoas copiam, nós somos Somos imitadores, eu falei isso, não só criança não. O ser humano é imitador, é natural. Entendeu? É natural e é fácil. Vamos combinar, né? Pra que você vai pensar numa coisa que a pessoa já tá fazendo? Pô, vamos copiar. A partir do momento que a gente decide copiar o outro, quando começar a copiar, a gente tem que pensar, peraí, o que essa pessoa tá fazendo? Vale a pena ser copiado? Sabe por quê? Porque tem alguém me olhando aqui também. E vai ser recopiado, e recopiado, e recopiado, até chegar, até contaminar todo mundo. E aí? A gente está no mundo hoje. Exatamente. Falta de amor. Você também estava falando logo no início. A falta de amor. Né? Não foi, ou seja, captou realmente o objetivo da coisa. E esse amor é que é tão difícil de entender esse amor. A gente fala tanto dele, mas é tão difícil de entender ele, né? É tão difícil A de. gente enxerga o amor como um amor paixão. Paixão, exatamente. Não um amor amizade, amor respeito, amor fraternidade. E o amor do outro, né? O outro tá bem, por mais que eu não esteja bem, mas eu te vejo bem, nossa. Deixa eu ficar bem porque você está bem, né? Deixa os meus problemas ficarem de lado um pouco, deixa eu curtir, pegar essa boa vibe do outro, deixa eu receber esse amor que indiretamente a felicidade alheia está emanando para mim. E a gente esquece disso, a gente cria essa barreira enorme, sabe? E não vai se curar nunca, porque o amor do outro cura, a alegria do outro cura, quando a gente consegue pegar a raiz desse amor e colocar dentro da gente. E eu já tive experiências em relação a isso que eu falei assim, puxa, cura mesmo, sabe? Você cheguei aqui hoje mesmo, a Bia e o Renan, a primeira coisa que me abraçaram, eu falei assim, pô, peraí, isso significa alguma coisa? Tem esse amor que você fala assim, pô, deixa eu receber esse amor. Assim, do nada, vieram e pá, me deram um super abraço. Eu falei assim, peraí, agora deixa eu passar. E todo mundo que eu abracei depois disso foi melhor ainda. Parece que deu aquela energizada no abraço, e assim sucessivamente. Então, eu espero que quem eu tenha abraçado depois disso tenha sentido a mesma coisa, que passe adiante, e que seja uma corrente eterna. Né? Bom, agora chegando no X da questão, né? Falando. Agora a gente vai chegar no grande ápice e no tema dessa palestra, né? Charlie Chaplin, que eu amo, né? Que não se mede o valor de um homem pelas suas roupas ou pelos bens que possui. O verdadeiro valor de um homem é o seu caráter, suas ideias e a nobreza dos seus ideais. Aí já dá aquele tapa na sua cara e fala assim, não, né? Então tá bom, já posso parar por aqui. E eu resolvi pegar um monte de aspas, né? De vários autores, de vários autores espíritas, filósofos, enfim, para a gente poder ver que todo mundo fala disso em algum momento, né? De que valem todas as riquezas do mundo se os valores espirituais não são levados em conta. O que se entende por vida material é de curta duração. Você falou, Tiago. A espiritual, sim, é eterna. Observa-se o padrão do mundo. O que mais se vê é o triste espetáculo da guerra entre homens e nações. Todos se batem por bens terrenos. Acaso poderão levá-los deste mundo? Poderão contribuir esses bens para a felicidade do espírito após a desencarnação?
Evidentemente que não. Luiz de Maltos. Meu pai, uma coisa que meu pai sempre falou, né? Caixão não tem gaveta. Né? Aquele ditado popular. Na hora que você passa dessa para melhor, você não vai levar nada. Nada. Você vai levar quem você foi. É isso que você leva. Exatamente, nem seu corpo só. Então, e na hora do lá, quando o Léo sempre fala, né, quando pegaram o iPad e fala assim, como que é a ficha aqui, né? Assim, não é o que você teve, não, o que você fez de bom. Independente se você é espírita, se você é evangélico, enfim, a nomenclatura agora é o de menos. O que de bom você fez? Eu falo assim, aquele dia ali quando você atravessou aquela rua, você não ajudou, aquela tá tudo registrado. Tá tudo ali. E vai ser questão do conta. Vocês estão rindo? Quando você chegar lá, vão lembrar de mim. Você, aquela maluquinha ali daquele céu falou isso pra mim. Ficou pequenininho, né? Desculpa. O ser adquire experiência através dos anos vividos, da luta, do trabalho, daquilo que ouve e de que vê. De cada ação humana resulta uma consequência, boa ou má. É vendo e fazendo que aprendemos as lições da vida. Não é o mundo uma grande escola? Não só uma grande escola. O mundo também é um alambique devorador de almas. Em cada encarnação, a visão do passado desaparece, dando ensejo ao espírito de começar uma vida nova, com total esquecimento do passado. As leis que os determina não são apenas justas, mas também sábias. Já imaginaram o que seria para o espírito encarnado o reconhecimento de seus desafetos, muitos dos quais encarnados, vivendo novamente no mesmo grupo familiar? A bagunça ia ficar. Como justificar as simpatias ou antipatias que os seres humanos sentem uns pelos outros à primeira vista? Campos sabe. Imagina se a gente soubesse de todos os desafetos que a gente já teve. Tem gente que olha e fala assim, nossa, eu não suporto essa pessoa, eu não sei de nada ainda. Imagina se soubesse. Não, ia ser outra guerra, né? Então aí que está a sabedoria, né, de esquecer totalmente esse passado para começar uma vida nova. Ali no primeiro parágrafo, lá tem uma coisa que é interessante, né? O ser adquire experiência através dos anos vividos, através da luta, do trabalho, daquilo que houve. Então, quando você tinha 5 anos, você tem uma experiência, quando você tem 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tem pessoas de 70 e eles continuam vivendo como se eles tivessem 5. Ao longo de todo esse tempo, eles não adquiriram nada. Eles continuam burro. O português bem claro, ele continuou burro. Ele não conseguiu evoluir nem dentro do processo de vida dele. Pois é, olha só, que você está perdendo uma encarnação, né? Quando você podia estar melhorando, nem que seja um pouquinho. Essa aqui, lembra-se que essa versão que a gente tem agora é a melhor de todas. Não sei quanto a vocês, mas quando eu penso que a minha versão é melhor, eu fico pensando nas piores. Se essa daqui é a melhor, com tudo que eu faço, as coisas que eu falo de vez em quando, eu falo assim, meu Deus do céu, misericórdia. Porque, né? Então, essa é a melhor versão que a gente tem. Então, vamos melhorar mais na próxima, ser melhor, para não perder essa encarnação, não. Sabe, senhor Deus, quanto tempo a gente não demorou para estar aqui hoje? Quanto a gente não batalhou do outro lado para poder conseguir essa chance aqui? A gente vai perder, assim? Lírios de esperança. Exatamente. O famoso lírio de esperança da Bezerra. Eu estou muito feliz se 10 pessoas aqui disseram esse livro daí, porque aquilo é um tapa na cara. Aquele livro é sensacional mesmo. Lírios de esperança. Na hora que você começou a falar, eu peguei o livro também. Olha. Deixa eu achar a página que fala que eu quero ler. Não achou? Não, vai procurando aí, então você acha. Voltamos a dizer, nada existe por acaso. Tudo é consequência do que fazem. Não há efeito sem causa e toda causa gera efeitos, alguns de consequência bem tristes. Em cada encarnação, o espírito acumula lições e experiências muito valiosas. Por isso, se diz ser esse planeta uma escola, onde os que sabem mais ensinam aos que sabem menos, como esclarece o livro Racionalismo Cristão. A evolução se faz através do trabalho, luta e sofrimento. As ações generosas, além de engrandecerem o espírito, representam o seu mais rico patrimônio, um patrimônio que nenhuma força poderá destruir. Agora, voltando ao pai,
todo mundo, né? O grande codificador disso tudo. E o mais engraçado é que ele, não sei se vocês chegaram a ler o início antes das perguntas, né? Do Livro dos Espíritos. E o Kardec, em diferentes obras dele, mas ele menciona muito sobre o Livro dos Espíritos, ele definiu, caracterizou espíritas de acordo com a forma com que lidam com o conhecimento doutrinário que lhes chega ao coração. No Livro dos Espíritos, ele, quando apresenta o Espiritismo, ele fala de 3 aspectos e ele classifica os espíritos em 3 graus. Os que creem nas manifestações e as comprovam, sendo, portanto, os experimentadores, os que percebem as consequências morais dessa experimentação e os que praticam ou se esforçam para praticar essa moral. Seguindo a mesma linha de raciocínio, o Livro dos Médios propõe uma nomenclatura para cada um deles, né? Eu vou falar um pouquinho disso agora. Esse aqui, ficou pequenininho, desculpa, gente. Os espíritos experimentadores só se importam com o fenômeno e sua explicação científica. Os que consideram o espiritismo apenas uma série de fatos mais ou menos curiosos. Temos os espíritos imperfeitos, que além dos fatos, compreendem as consequências morais, né? Tudo que a gente falou um pouco antes, mas não colocam em prática, fica só na teoria. E não abrem mão de ser como são, não mudam de ideia e ponto final. Temos os espíritos verdadeiros, espíritos cristãos, que praticam a moral espírita e aceitam as suas consequências. E apresentam 2 características básicas: a caridade e o esforço por fazer o bem e coibir seus maus condutas. E os exaltados, os que são super confiantes em tudo, em que refere ao mundo dos espíritos, né? Aceitando sem verificação ou reflexão todos os conteúdos que chegam às suas mãos. O Kardec sempre fala, se vier alguém e comprovar diferente do que eu escrevi, acreditem nele. Aqui, ó. Isso aqui, os últimos, tudo que vem, eles aceitam como verdade, sem nem questionar, né? Então, e pra gente começar aí, seguindo já pro final, eu lendo bastante coisa para fazer isso, eu me deparei com um texto bastante legal, que ele faz uma pergunta. Ele pergunta se você é perfume ou se você é detergente. Eu falei assim, nossa, isso aqui é engraçado, né? 2 coisas tão parecidas, diferentes, né? E alguém consegue me dar uma ideia do que se trata esse texto, baseado na imagem do perfume e na imagem de um detergente? Perfume cobre, esquentando, lava. O que mais? Isso aí. Vamos lá, gente. Ela já deu o fio da meada. Desenvolve aí. O que mais? O que mais que o perfume faz? Exala o perfume. Disfarça o cheiro. O que mais? Você fica pomposo, né? Nunca coloca um perfume, você fala assim, nossa, hoje eu tô... Você fica galã, não fica quando você coloca um perfume? Mas você não fica galã quando você lava uma louça. Não fica. Não fica galã quando lava uma louça. Então é mais ou menos por aí, né? A gente tenta ser a nossa melhor versão. E eu vou falar um pouquinho sobre perfume e detergente, mas é exatamente isso que você falou, né? O que a gente faz? Quando a gente compra um perfume, como é que a gente compra um perfume? Pela fragrância, pelo potinho talvez, pela embalagem, pelo impacto vai causar. Nossa, meu namorado gosta de mais cítrico, eu gosto de mais doce, eu gosto de mais isso. Tá verão, vou comprar mais refrescante, tá inverno, vou comprar mais doce, enfim. Né? E detergente, coitado do detergente, né? A gente pega ele na prateleira assim, no mercado, qualquer um, mais barato, mistura nas compras todas e passa na caixa. Perfume não. Perfume é aquela embalagem dele. Quanto melhor, mais bonita a embalagem, melhor. Quando você entregar de presente, você fala assim, olha o que eu comprei pra você. Obrigada. Ninguém compra um detergente, ninguém te dá um detergente de presente, tá? Você nunca recebeu um. Você recebe perfume. Não é? Então, a ideia é essa. O perfume merece aquele lugar especial na nossa estante. O detergente está coitadinho lá no fundo, debaixo da pia, atrás do bleach, atrás não sei do que. Quando você precisa dele, você tira tudo, você,
te encontrei. O que o detergente faz? O detergente lava, o detergente limpa, o detergente ajuda a tirar gordura. Que gordura é essa? É o egoísmo, é a falta de amor, é a falta de caridade. O perfume não, ele disfarça. O perfume disfarça a falta de caridade, disfarça a falta de amor. Só que, quando você chega no ambiente desse seu perfume, todo mundo gosta. Né? Assim, nossa. E muitas vezes as pessoas olham até e falam assim, nossa, se aproximam de você porque você tem um perfume bom. Só que o perfume, ele é externo. O detergente, ele é interno. Né? Então, aí, agora eu te pergunto, quem é perfume na sua vida? Quem é detergente? O que você quer ser? O que você foi hoje? Hoje, você chegar aqui, 7 horas da noite. Hoje você foi perfume ou você foi detergente? É essa a reflexão que eu quero deixar com vocês. Eu sei minha resposta. Eu quero mudar. Amanhã eu quero ser diferente do que eu fui hoje. E ninguém vai de perfume a detergente opostos de um dia para o outro. Não. Você começa com um perfume mais caro, depois vai ser um perfume mais baratinho, até que você compra ele na Boots, até que você compra mais aguadinho, até que você vira um detergente aguado, aquele finalzinho de detergente, até que você colocou aquela água para dar aquela rendida, então até que você é o pote inteiro. Então é essa reflexão que eu quero deixar para vocês. Independente de a gente ser espírita, de praticar o espiritismo, de ler a doutrina ou não, é deixar a parte da religião do lado, da filosofia de lado. Até porque o espiritismo convida a gente para ver os valores reais do espírito imortal. É isso que ele convida a gente. E depois que a gente conseguiu aceitar esse convite, o que a gente vai fazer? Então é essa reflexão que eu quero deixar para vocês. Esquece o espiritismo por 5 segundos e se coloca no lugar de um perfume ou de um detergente. Quem você quer ser? Quem eu sou? O que eu fui hoje? O que eu quero ser amanhã? Eu quero mudar? Não quero. Estou botando perfume. As pessoas me adoram porque eu sou perfume, mas ninguém gosta de mim como sou detergente. Sabe por quê? Porque o detergente vai lá, ele arruma, ele limpa, ele ajuda, ele faz. O detergente faz. O perfume ele fica só aqui, ó, abanando. Vamos dar um exemplo aqui na casa espírita mesmo. O detergente vai chegar, vai arrumar as cadeiras, vai arrumar o vídeo, vai programar tudo, vai conectar. O que o perfume vai fazer? Vai ficar só conversando. E aí, gente, tudo bem? Tá social, né? É isso que o perfume faz. Quando a palestra foi embora, o que o perfume vai fazer? Conversar com o palestrante. Nossa, excelente sua palestra, obrigado. O que o detergente está fazendo? Arrumando. Está limpando, está ajudando. Agora pega esse exemplo e aplica para o resto. No seu trabalho, na sua casa. Um exemplo bom para usar aqui dentro, mas estende esse exemplo. Então eu pergunto, o que eu quero ser? Quando eu deitar hoje de novo, à noite, antes de dormir, eu fui mais detergente ou fui mais perfume? E que essa pergunta tem que ser feita todos os dias, a toda hora. E porque isso inclui a nossa moral, inclui a nossa ética, inclui os nossos valores. Posso mudar? Posso. Quero mudar? Aí vai de cada um. E é isso, gente. Vocês foram perfume ou detergente. E eu me esqueço. Obrigada.